falou isso muitas vezes aqui no Papo de Graça, eu não canso de repetir isso. O cara tem um gogozinho, acabou, ele vai bombar lá na parada. Tem que ter dom de gogó. Se tiver dom de gogó, ele leva todo mundo e vai fica embora. rico. Vai embora. Eu me lembro há uns 17 anos, um pastor presbiteriano jovem, que eu acompanhei desde que ele era bem mais novo do que naquela época, mas naquele tempo ele ainda devia estar ali com os seus 39 anos. Mais Sim. E tinha entrado num estado depressivo tão grande, porque ele estudava, ele tentava se preparar, ele lia, ele orava. É um cara dedicado. Dedicado. E ele pregava e não via o mesmo resultado que ele via em grupos ao lado dele, onde era só gritaria, só confusão, só maluquice, só fumaça, só trucagem, só show, só pirotecnia e lotado. Aí ele pediu para conversar comigo e a gente sentou no restaurante e ele falou: olha, eu tô com uma vontade louca de desistir de tudo. Porque eu cheguei a uma conclusão. O evangelho só funciona para quem tem um dom de comunicação muito grande, para ele pregar e as pessoas ficarem empolgadas com o que ele fala, ou então, quando não é evangelho, essa coisa de igreja só funciona se você tiver capacidade de camelô. E eu não tenho esse dom de falar, de entusiasmar. Eu sou para dentro. Tudo que eu digo é criterioso, mas eu sou para dentro. Então eu não empolgo pessoas. E nem tenho essa capacidade de camelô, de fingir, de fazer de conta, de inventar shows para animar esse povo, para deixá-los em estado de euforia, de histrionismo. Eu falei: filho, não faça isso não. Justamente você é o tipo do cara que não pode desistir. Porque o que falta na terra é gente que ensine. Então ensine para 20, mesmo que não seja para 200, mas ensine. Porque se houver 20 querendo parar para te ouvir, dentre eles pode ser que haja um com o dom que você não tem, de comunicar. E você vai ter dado a ele o conteúdo que ele vai fazer e muito mais adiante, como divulgação. E uma história que sempre me vem à mente é a de um indivíduo que viajou da Europa para um país economicamente bastante inferior, culturalmente também, e totalmente ignorante de qualquer coisa relacionada ao Evangelho. E ele chegou lá e ficou mais ou menos 40 anos pregando. Nossa. 40 anos. De casa em casa, de casa em casa. Durante aqueles 40 anos, ele batizou algumas crianças que foram crescendo e batizou só um adulto jovem. Mas depois de uns 10 anos, esse adulto jovem ficou tão impregnado do evangelho que ele tinha ensinado para esse jovem adulto, que o cara foi uma das figuras mais importantes na divulgação da palavra naquele país todo. Olha. Mas para ele, que chegou lá e ficou 40 anos aparentemente sem pegar em fruto nenhum do que ele fazia, eu me lembro de ele dizer: eu parece que fui enviado lá para alcançar exclusivamente uma pessoa em 40 anos. Agora essa pessoa alcançou milhares de outras, porque ela aprendeu bem o que eu ensinei, ela tinha um dom e uma graça e uma simpatia, fez aquilo ir para além de tudo que eu podia imaginar. É uma coisa legal quando isso acontece, né? É lindo isso. Como, por exemplo, o homem de quem eu ouvi o evangelho que eu já conhecia. Eu conheço o evangelho desde menino. Eu sou como Timóteo, acerca de quem
Paulo disse, né? Porque eu sei que tu aprendestes com a tua mãe, com a tua avó, essas sagradas letras desde o teu nascimento. Eu aprendi, eu não estava querendo nada, mas eu sabia. Claro. Eu ouvia. Eu era chacoalhado por aquilo, mesmo fugindo daquilo. Você vai pelo ambiente, né? É. Pois bem, esse homem que eu ouvi pregar no dia 18 de julho de 1973, no Templo da Assembleia de Deus de Manaus, na rua Duque de Caxias, no tempo que o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos era o pastor presidente daquele campo da Assembleia em todo o norte do país, e o Samuel Câmara, que tem sido o presidente do campo desde a morte do reverendo Alcibiades, era um rapaz de provavelmente 17 anos, 16 anos, eu creio que a diferença de idade entre nós é de 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Então, eles estavam todos lá e eu entrei doidão, eu não conhecia nenhum deles, eu entrei lá porque eu queria meter uma bala na cabeça, eu estava com tanta angústia, uma angústia insuportável, uma vontade de me liquidar, de me arrebentar contra qualquer coisa, pedindo aos céus que me trucidassem. Eu não queria viver, era uma agonia, não era nada, era uma agonia. Que isso? Uma agonia, que se eu pudesse eu me largava e eu saía correndo. Quantos anos você tinha? 18. Muita agonia. Uma agonia insuportável. Eu sei que gente jovem sente agonias às vezes mais fortes do que a dos adultos. Eu tive alguns amigos que se suicidaram entre 14, 15, 18 e 20 anos de idade. Morreram de agonia. Meu Deus. De desespero. Pois, e não é porque estivesse nada acontecendo, é totalmente existencial. A falta de sentido. Então, eu entrei ali naquela angústia. E a convite de um garoto, que eu parei, olhei, vi muita gente, um rapaz me conhecia, me pegou no braço, falou, entra aqui. Vem ouvir uma mensagem que vai mudar a sua vida. Por favor. Eu falei, não tem mensagem que mude a minha vida, não. Eu conheço esse negócio todo. E o garoto falou, não faz mal. Entra aqui, eu te levo para um lugar que você vai ficar mais quieto. Ele me levou para a galeria. Foi lá de cima, naquela galeria, templo cheio, uma quarta noite, que eu ouvi um determinado jovem pregador pregando. E o que ele dizia não era exatamente nada que me interessasse. Eu achei tudo muito básico e tolo, a minha agonia era tão grande, que mesmo que não fosse básico e tolo, já não me interessava, porque a angústia era maior do que qualquer interesse. Mas eu parei um segundo para ouvi-lo quando ele fez uma pergunta. Vocês sabem por que no alto da cruz de Jesus havia uma epígrafe, escrita em hebraico, latim e grego? Este é Jesus o Nazareno, o rei dos judeus? Ele fez essa pergunta. É. Aí eu pensei, falei, eu não sei. Não sei. Aí me interessei, porque eu não sabia. Claro. Só que eu estava fazendo uma outra viagem enquanto isso, né? Aí ele respondeu, porque o hebraico era a língua do monoteísmo, o latim era a língua da política, o grego era a língua da filosofia, e o mundo inteiro precisa saber que Jesus, o Cristo, é o rei da vida. É o Senhor de tudo e de todos. Isso tem que ser dito a todos. Porque o homem só encontra saída quando de fato crê nisso. Aí quando ele falou isso, eu viajei geral. Me senti fora da estratosfera. Fui embora pelo universo, vagando, como se eu fosse um ente sem órbita, sem força gravitacional a me atrair, com uma estrela cadente morrente na escuridão das trevas, naquela agonia de ser. E aí eu chorei e falei, Jesus, eu preciso dessa cruz, eu preciso desse centro.
Eu preciso dessa referência, eu preciso desse poder gravitacional. Eu preciso dessa atração que me salve, porque eu estou perdido. E aí comecei a chorar. Foi assim que começou o meu processo. No dia seguinte, fui liberto de uma opressão demoníaca que tinha penetrado em mim. Meu pai expulsou em nome de Jesus. E eu comecei a ler o Novo Testamento. E a orar e jejuar logo, ato contínuo. Anos passaram, eu não sabia o nome do homem, não sabia nada sobre ele. Ele foi embora, só sabia que ele morava em Belém. Já uns 20 anos depois, já tinha me tornado a figura cristã mais conhecida no país inteiro, no meio evangélico e fora do meio evangélico, uma das figuras mais conhecidas no país todo, fora do país. E ele me via na TV há anos. Só que nesse período ele sofreu, se não me engano, um derrame e ele ficou paralítico, todo entrevado. Depois de 20 anos eu fui convidado pelo pastor Firmino, que era o pastor da Igreja Central Assembleia de Deus de Belém, algumas vezes para ir pregar lá, nos aniversários da igreja, coisas assim. O pastor Firmino parecia gostar muito de mim. E eu fui, é uma coisa enorme, um ministério imenso. Aí, chego lá num desses dias para pregar, quando eu acabei de pregar, vem um pastor Firmino e diz assim: olha, tem uma pessoa que pode ser uma grande e agradável surpresa para você. Com certeza você será para ela. Você podia vir comigo? Aí me levou para trás do púlpito, para um vestíbulo no templo. E estava aquele senhor numa cadeira de rodas. Quando ele me viu, ele chorava, mas ele chorava até não mais poder. E eu falei: o que foi, querido? Abracei, beijei. O que foi, irmão? Não sei o quê. Até que ele falou: era eu. Eu era aquele homem daquela pergunta sobre a cruz. Naquele dia, naquela noite de quarta-feira, era eu. E eu nunca mais pude fazer nada, porque eu fiquei assim. Mas eu fico tão feliz que eu tenha pelo menos podido plantar em você uma questão que Deus usou para fazer de você quem você é. De modo que toda vez que eu vejo você por aí afora pregando o Evangelho para tanta gente, o meu coração se realiza em você. Então, essas são realidades que às vezes acontecem na vida da gente quando a nossa existência tem o seu principal sentido histórico, às vezes, numa influência que a gente trouxe na vida de alguém que muda tudo à nossa volta. E tem muita gente ali, como hoje eu estava vendo a Flavinha, dizendo que abriu mão de tudo para ser mãe. Você já imaginou o significado de formar duas pessoas bem formadas mesmo? Que virem gente. É maravilhoso demais. Vão influenciar outros. Como você hoje, tão feliz, me mostrou aqui o desenho que o seu filho fez, que o Caio fez. O Caio. Tanta arte, talento. Tão lindo ele. Não é? O Evangelho tem que fazer isso. Tem que gerar em mim o contentamento de me reproduzir nos outros, ou de ver a palavra se reproduzindo. Sim, Caio. E é para isso que a gente está aqui todo dia, dia após dia, manhã após manhã, tentando ver se essa palavra se reproduz em outros e se vai adiante e se alcança muita gente. Vem IVTV, o canal é você.